Olá, meus queridos. Vamos começar agora mais uma quinta online. Reúna sua família, reúna seus amigos e vamos juntos adorar ao nosso Deus. Aproveite a oportunidade e compartilhe o link aí nas suas redes sociais para que outras pessoas também possam participar desse grande culto de celebração. Aqui nós vamos adorar, nós vamos orar, clamar e receber de Deus uma palavra para o nosso coração. Que Deus nos abençoe. Eu tenho tanto pra te agradecer.
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Deus querido, Pai amado, louvado, exaltado, glorificado seja o teu santo, o teu poderoso nome, Senhor. Senhor, estamos aqui reunidos em igreja, Senhor, buscando estar em comunhão, meu Deus, buscando a Tua presença, querendo aprender mais de Ti, Senhor amado. Abre os nossos corações, abre a nossa mente, Senhor, para que possamos Te conhecer melhor, para que possamos sentir a Tua presença, Senhor, e que possamos ser restaurados, transformados, meu Deus, através da Tua palavra, do louvor, Senhor, e das orações, Senhor, aqui ministradas. Senhor, sê com a nossa igreja, Senhor amado, com cada membro, cada participante, cada ouvinte agora deste culto, Senhor amado. Vai, Senhor, visita, dá providência, Senhor, a cada pedido colocado, a cada anseio no coração, Deus querido. Senhor, precisamos de Ti, Senhor amado. Tu conheces as nossas necessidades, Senhor. Abençoa, Senhor. Queremos Te pedir, Senhor, por aqueles que estão doentes, Senhor, nos hospitais, Senhor, em casa, meu Deus. Muitos, Senhor, sofrendo na nossa cidade, no nosso país. Queremos clamar pelos nossos governantes para que dirijam o nosso país em favor do povo. Nós cremos na Tua palavra que diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, meu Deus. Cremos no Teu milagre, cremos na Tua provisão, cremos na Tua bênção, Senhor amado. Guarda-nos de todo mal, protege-nos, Senhor, porque oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, que morreu por nós. Amém, Senhor. Deus é fiel e através da fidelidade da PIB do Ingá, Ele tem sustentado a sua obra. Em tempo de distanciamento social, você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta através de depósito bancário ou de um Pix na nossa conta do Bradesco. Colaborem também com a nossa ação social, trazendo 1 quilo de alimento não perecível e deixando na secretaria da igreja de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, ou agende diretamente com o pastor Edmar. Deus ama ao que dá com alegria. As marcas do verdadeiro cristão. Quais são as marcas do verdadeiro cristão? Quero ler nessa oportunidade o texto de Gálatas, capítulo 6, verso 17. O texto bíblico diz o seguinte: eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Palavras do apóstolo Paulo dirigido aos crentes de Éfeso. Desde agora ninguém me inquiete, dizia ele, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Que marcas são essas? O apóstolo Paulo esteve preso pelo crime de pregar o Evangelho. Ele era um pregador do Evangelho. Mas enquanto ele estava na prisão, acusado de estar pregando o Evangelho, ele não passava o tempo como um preguiçoso. O apóstolo Paulo gastava o seu tempo de uma forma muito interessante. Uma parte do seu tempo ele passava lendo a palavra de Deus, ele passava lendo a Bíblia, e ele passava lendo o Antigo Testamento, que era a Bíblia daquele tempo, e ele passava também a segunda parte do seu tempo, já que naquela época não havia o Novo Testamento, a Bíblia que eles tinham era somente o cânon do Antigo Testamento. Mas a segunda parte do seu tempo ele gastava testemunhando do Evangelho. Ele passava então falando a respeito do Senhor Jesus a todos aqueles que estavam ao seu redor. Ele falava à guarda pretoriana, ele falava àqueles que o visitavam,
ele falava aos reis que diante de que ele tinha que se apresentar, ele falava a todos os que se acercavam dele. A terceira parte do tempo, o apóstolo Paulo gastava escrevendo as suas cartas, as chamadas cartas da prisão, e as cartas para indivíduos. Ele escrevia carta para as igrejas e também cartas dirigidas a amigos, a pessoas queridas do apóstolo. E nessas cartas Paulo fala sobre a doutrina do Espírito Santo, ele fala sobre conversão, fala sobre consagração. O apóstolo Paulo fala sobre o julgamento, sobre céu, sobre inferno, sobre a morte, sobre a vida. Ele fala sobre doutrina, fala sobre teologia, ele fala sobre a vida de Jesus Cristo, ele fala sobre a volta do Senhor Jesus, enfim, vários outros assuntos de grande importância para a nossa vida até os dias de hoje estão presentes nas cartas de Paulo. Toda a orientação necessária para que a igreja pudesse se orientar e se dirigir estão ali colocadas nas cartas do apóstolo Paulo. E quando escreve aos Gálatas, Paulo então ele chega a um ponto da epístola, já no finalzinho da carta, em que ele quer provar que ele pertence 100% a Jesus. Ele quer dizer que ele é de Jesus. Paulo pertence a Jesus, 100%, totalmente de Jesus. Meu irmão, como você provaria que você é 100% de Jesus? Que você pertence a Jesus Cristo? Que prova você pode dar? Esta é a pergunta que Paulo quer deixar no final de sua carta. Quando Paulo olhou para o que ele tinha ali ao redor dele na prisão, quando ele olha para o soldado romano, ele percebe que o soldado romano empunhava uma espada que trazia nela o selo do Império Romano, o selo do Imperador Romano, trazia ali a marca do Império Romano. Quando ele olhava para a prisão, quando ele olhava para toda parte ali, em tudo havia o símbolo do Império Romano, dizendo que tudo aquilo ali pertencia a um senhor, tudo aquilo ali pertencia ao rei, tudo aquilo ali tinha um dono. E ele disse: eu também tenho um senhor sobre a minha vida, eu tenho alguém que é dono sobre a minha vida, que tem autoridade sobre a minha vida, e essa pessoa é o Senhor Jesus. Eu também tenho um selo na minha vida, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, as marcas dos açoites, as marcas de apedrejamento de pedras que contra ele foram lançadas. Então Paulo dizia: eu tenho no meu corpo as marcas causadas pela minha experiência com o Evangelho, as marcas do Senhor Jesus, dizia Paulo. As marcas de Jesus. Essa foi a ideia que Paulo teve para ele testemunhar que ele pertencia a Jesus. Certamente, nenhum dos crentes, nenhum de nós aqui próximos, nenhum de nós que convivemos aqui no Brasil, ou próximo de nós, na nossa congregação, pode afirmar como Paulo: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Nós não sofremos perseguições a esse ponto, mas nós sabemos que em outras partes do mundo, e talvez até em outras partes do Brasil, quem sabe, já tivemos isso aqui, pelo menos, mas em outras partes do mundo, na China comunista, por exemplo, há outros lugares também, mas na China comunista, por exemplo, Cuba, por exemplo, em outros lugares, Coreia, Mianmar, no norte da África, crentes ainda hoje são perseguidos por causa do Evangelho, sofrem torturas, são presos, mortos por causa do Evangelho. E eles podem dizer também que trazem no seu corpo as marcas do Senhor Jesus. Mas existem, se sabemos que tem crentes ainda hoje que trazem marcas no corpo, nós trazemos, aqui não sofremos ainda, não sofremos desse tipo de situação, mas existem outras marcas, há um outro tipo de marca que nós podemos
apresentar. Nós não trazemos as marcas físicas, mas podemos trazer marcas espirituais. Marcas espirituais que nos distinguem, que demonstram que nós também pertencemos a Jesus. Marcas que nos identificam como cristãos. Marcas que nos mostram claramente que nós pertencemos a um Senhor, que há um senhorio sobre nós, o senhorio de Jesus. Que marcas são essas? Quais são as marcas do verdadeiro cristão? E eu gostaria que você nos acompanhasse nessas próximas quintas-feiras. E eu gostaria de demonstrar quais são essas marcas do verdadeiro cristão. A primeira delas que eu quero compartilhar com você é a marca da conversão genuína. O verdadeiro cristão, ele traz consigo essa marca, uma conversão genuína. Essa primeira marca espiritual que nós trazemos, e isso é válido para todos. Todo cristão precisa trazer essa marca. Todo cristão, seja um doutor, seja pastor, seja professor da escola bíblica dominical, um líder na igreja, ou simplesmente um membro da igreja, todos precisam ter passado por uma experiência séria de conversão, uma experiência genuína de conversão. Ou seja, não basta ser um membro ativo da igreja, ele precisa também ser convertido. Não basta estar ocupando uma posição de destaque na igreja, ele precisa ser convertido. Não basta ter prestígio político na igreja, não basta ter admiração dos membros da igreja, ele precisa ser convertido. A Bíblia conta-nos a história de um homem chamado Nicodemos. Esse homem era um homem muito religioso, era um príncipe entre os judeus, conhecia muito bem a Bíblia daquele tempo, o Antigo Testamento, dava aula de Bíblia, conhecia profundamente as Escrituras Sagradas, era um mestre em Israel, primeiro entre os religiosos do judaísmo, era um membro ativo da sua comunidade religiosa, mas ele precisava de uma genuína conversão. Nicodemos ainda não era convertido. Assim também existem muitos crentes hoje que precisam de deixar de ser apenas um membro ativo na igreja e trazer em sua vida as marcas de uma conversão verdadeira, de uma conversão genuína, de uma conversão séria, de uma mudança de vida verdadeira, de uma mudança radical em suas vidas. Deixar de ser apenas um religioso, um cumpridor de rituais, para se tornar realmente um crente em Jesus. Paulo experimentou uma verdadeira conversão. Nós sabemos que há um antes e depois de Cristo na vida do apóstolo Paulo, e por isso ele tinha então certeza da sua salvação. E assim o apóstolo Paulo pôde escrever: eu sei em quem eu tenho crido. Será que você pode dizer como Paulo, quando ele afirma lá em 2 de Timóteo, capítulo 1, verso 12, eu sei em quem tenho crido? Uma coisa é saber algo sobre uma pessoa, outra coisa bem diferente é conhecer essa pessoa. Há muitos crentes que sabem tudo sobre Jesus, sabem sobre o Evangelho, sabem sobre a Bíblia, conhecem como funciona a igreja, mas não conhecem o Senhor da igreja, aquele que deu a sua vida pela igreja, aquele que é o dono da igreja, aquele que disse: edificarei a minha igreja. Conhecemos talvez muito sobre a igreja, mas não conhecendo exatamente quem é o Senhor da igreja, quem é o Senhor Jesus. A grande verdade é que muitos vivem essa realidade. Uma coisa é saber a respeito de Jesus e outra coisa é conhecê-lo pessoalmente. Há muita gente que ouve falar de Jesus, gosta de Jesus, quer experimentar os seus milagres, quer receber as suas bênçãos, mas ainda não tem Jesus no coração, ainda não tem Jesus na sua vida. Como você pode saber se realmente é uma pessoa convertida? No Evangelho de João nós encontramos duas palavras importantes que descrevem exatamente
quem é uma pessoa convertida. E essas duas palavras estão especialmente registradas no primeiro capítulo de João, no verso 12. As palavras crer e receber. O texto de João 12 diz: a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Crer e receber. Duas palavras distintivas que demonstram claramente aqueles que de fato passaram por uma conversão genuína, que se tornaram filhos de Deus. Você também pode mostrar que uma pessoa convertida através do seu testemunho, da demonstração de que você é uma nova criatura, das provas práticas, do testemunho objetivo de que você agora mudou de vida. Houve de fato uma mudança de vida. Todos nós devemos estar preocupados em construir um edifício espiritual da nossa vida, começando desde o alicerce. Mas é importante estarmos seguros de que temos essa primeira marca, essa mudança radical em relação ao mundo. As pessoas que dizem que foram convertidas e que continuam fazendo os mesmos erros, cometendo os mesmos pecados de antes, ainda não estão trazendo as marcas do Senhor Jesus em suas vidas. Ainda não trazem a marca da verdadeira e genuína conversão a Jesus. Essa marca precisa ser uma realidade na vida de todos os crentes. A marca da conversão. Ela já é presente na sua vida, ela já é uma realidade na sua vida. Uma segunda marca que nós precisamos trazer como verdadeiros cristãos é a marca da consagração. Primeira, a conversão genuína, seguida da consagração, da santificação. Marca importante na vida do crente. A segunda marca é essa. Esta é a razão porque as nossas igrejas, tantas vezes nós percebemos que não tem poder, falta poder na vida da igreja. A consagração. As cidades estão perdidas, percebemos que a influência da igreja não é tão grande, crescemos em número, a população evangélica cresce, mas a influência da igreja diminui, e cada vez mais nós percebemos que o mundo está atolado no pecado, o nosso povo não é o que deveria ser espiritualmente. O que nós vemos são pessoas que têm o rótulo de crentes, o rótulo de cristãos, mas fazendo uma série de coisas que não são coerentes com aquilo que deveria acontecer na vida de um crente, não são coerentes com a vontade de Deus para nós. É esse o testemunho que convence o mundo? Seria esse o testemunho que convence o mundo? De modo algum. Gálatas capítulo 2, verso 20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. No primeiro século, quando os cristãos olhavam para os crentes, de imediato eles reconheciam que eram pessoas diferentes. Eles reconheciam que aquelas pessoas tinham tido uma experiência verdadeira com Jesus. Eles reconheciam especialmente que alguns deles tinham estado com Jesus, como por exemplo o apóstolo Pedro, logo depois da prisão de Jesus, quando estava ali se aquecendo junto com alguns outros ao redor de uma fogueira, se aquecendo ali, e alguns então começaram a identificar pela maneira dele falar, pela postura que Pedro tinha, e logo identificaram, ele estava com Jesus, ele era um deles. Veja como fala, veja como procede, veja como ele se conduz. Ele andou com Jesus, ele estava com Jesus. Eles eram identificados facilmente. Hoje, quando se olha para determinados crentes, nota-se exatamente o contrário. Gandhi, o pacifista, o grande líder da Índia, ele disse certa vez: eu seria hoje um crente se não fosse o péssimo testemunho, o péssimo exemplo de alguns crentes que eu conheci.
Gandhi observou a vida de alguns crentes durante 10 anos, quando ele viveu na África do Sul e desistiu. Ele esteve na África do Sul, testemunhou o apartheid, e esse tempo em que ele esteve lá, ele viu como viviam cristãos na África do Sul. Ele viu a separação entre o povo africano por conta da cor da sua pele. Ah, meus amigos, Gandhi então disse: eu aceito o Evangelho, eu aceito o Jesus de vocês, mas não aceito o cristianismo que vocês pregam, que vocês vivem. Um rabino disse certa vez: nós judeus rejeitamos a Jesus, mas vocês cristãos estão desagradando, ou desagradam, desgraçam, seria a expressão mais forte, o Jesus de vocês, com o testemunho que vocês apresentam. É duro ouvir essas declarações. Infelizmente, muitos não levam a sério o testemunho cristão e estão por aí dando não testemunho, mas um testemunho a respeito do Evangelho, um testemunho do Evangelho e de sua igreja. E a vida de muitos crentes no seu lar, no seu trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança, é o principal obstáculo, algumas vezes, para o crescimento do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, Deus está nos examinando a nossa vida cada dia, cada momento. E o desejo dele é que tenhamos vidas puras, vidas limpas e prontas para serem usadas por ele. Vidas que tragam, de fato, as suas marcas do Senhor Jesus. Tragam as marcas do Senhor Jesus. A marca de uma conversão genuína e a marca da consagração. Que nós de fato estejamos trazendo em nossa vida essas duas marcas, essas duas primeiras marcas que nós estamos trazendo, abordando nessas nossas meditações, nessas quintas-feiras. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, e que você de fato esteja trazendo na sua vida essas marcas do Senhor Jesus. Amém. E agora que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém.